Olá meus queridos, estou aqui de volta e nesse vídeo de hoje eu vou relatar alguns eventos que aconteceram comigo há alguns anos atrás, acidentes e um assalto, e que naqueles momentos eu vivenciei a presença ou testemunhar, é estar aqui e agora. Se você não está entendendo nada, eu recomendo que você veja um vídeo que eu gravei antes desse, vou deixar aqui em cima no card, que nesse vídeo eu falei sobre o poder do agora e mostrei algumas cenas do filme Poder Além da Vida. E ali no filme, o mestre, que é o Sócrates, está treinando e ensinando o discípulo dele, o Damilma, e tem uma cena lá que o Sócrates joga o Damilma de cima da ponte e na hora que ele está caindo, ele dá um grito de medo, e cai na água. Quando ele sai da água, ele fica aborrecido e vai xingar o mestre dele, tirar a satisfação. O mestre dele pergunta o que ele estava pensando naquela hora que ele caiu. Aí diz ele que não lembrava, ele não sabia. Aí o mestre fala, você estava totalmente presente, você estava vivendo totalmente no aqui e agora. Então se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista. Se você já assistiu, então você já está entendendo um pouco mais. E nesse vídeo agora eu vou relatar o que aconteceu comigo alguns anos atrás. E mais ao final desse vídeo eu vou falar como que nós somos escravizados, como que nós fomos manipulados desde criança para viver uma verdadeira escravidão. Uma escravidão muito sutil mesmo, sem algemas, sem chicotes, mas a pior escravidão. Então fique comigo até o final desse vídeo para você entender. Vou relatar desde o primeiro acidente, outros acidentes e o assalto, ok? De forma rápida e breve, para não tomar muito tempo em detalhes aqui no vídeo. Porque o mais importante aqui é entendermos o que interessa, que é você tomar consciência do aqui e agora e passar a vivenciar cada dia mais e mais na sua vida e ir se libertando dessa prisão, se libertando desse sofrimento que nos oprime. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu sofri um acidente. E esse acidente provocou alguns cortes profundos na minha coxa, profundos mesmo, não foram cortezinhos. E uma parte da perna, a carne até ficou pendurada, exposta. Levei uns 100 pontos, ou mais de 100 pontos, nem lembro, foram muitos pontos. E levou 3 meses para se recuperar totalmente, cicatrizar todo. Mas na hora que eu estava ali envolvido no acidente, eu não estava vendo nada. Minha mente apagou ali naquele momento. Eu ouvi algumas vozes de longe, que era a minha mãe e o meu pai estava tentando me socorrer. Mas eu não consigo lembrar exatamente como que ele estava fazendo isso. Só lembro dessas pequenas vozes. Depois apagou por alguns segundos. E aí, de repente, eu comecei a sentir uma leveza, sentir estar em um lugar muito bom, mas era um lugar que não era um lugar dotado de imagens. É até difícil de dizer. Era uma experiência de liberdade, uma experiência que eu não tinha corpo, não tinha forma, não tinha nenhum conceito, não tinha pensamentos, não tinha nada, era só uma plenitude. Isso, a palavra mais exata é isso, plenitude. Eu estava vivendo uma plenitude. Isso durou alguns segundos, e aí eu comecei a sentir que aquilo estava se desfazendo. Foi então que eu perguntei para o meu pai, ainda naquele momento ali de torpor, eu perguntei para o meu pai, pai, eu morri? Aí o meu pai falou, não, meu filho, você não morreu não, você está aqui. E nesse momento a mente voltou e aí eu comecei a me sentir no corpo. Foi quando eu olhei para minha perna e vi a perna toda esmagada e cheia de sangue. E no mesmo instante eu comecei a sentir aquilo queimar. Olha só, entre o momento exato do acidente e esse momento que eu fiquei em um estado alterado ali de consciência, podemos chamar assim, eu não senti nada. Na verdade, eu estava vivendo um verdadeiro paraíso, uma plenitude. Mas quando eu voltei a sentir no corpo, como eu sempre senti, como pessoa, aquilo começou a arder, começou a queimar. Queimava mais do que doía. Ardia e queimava mais do que doía, até chegar no hospital, tomar anestesia.
e o médico fazer todo o tratamento necessário. Claro, depois que a anestesia passou, a dor também voltou e, enfim, todo o procedimento de cura. Mas eu quero dizer que naqueles segundos, mesmo com o ferimento, eu estava vivendo um verdadeiro oásis, né? Estava vivendo um verdadeiro oásis, ou êxtase, ou sei lá, nem tem palavras para dizer. Era sublime aquele momento. Mas depois eu voltei a sentir incorporado aqui nesse corpo e todos os problemas voltaram. Ok? Então foi esse um acidente. Agora eu vou contar de um assalto que eu vivenciei novamente essas experiências e mais à frente eu vou falar por que esses momentos são os verdadeiros momentos que deveriam existir com maior frequência na nossa vida. Não o acidente, não é necessário o acidente nem o assalto, só o momento de presença, ok? Depois de muitos anos, eu sofri um assalto. Eu estava em um acostamento, conversando no telefone, e chegaram 2 rapazes no carro. E o que estava de carona saiu do carro e me abordou, meteu o revólver, pediu a moto, pediu o capacete e pediu o celular. E aí eu entreguei tudo para ele, na maior calma e tranquilidade, pedi para ele ficar calmo também, que assim ele não, né? Na hora ali, no impulso, eu pedi para ele ficar calmo e que eu ia entregar tudo e entreguei. Só que ele pediu para eu virar de costas. E com o revólver, ele, tipo, tocando em mim e mandando eu virar. E aí ele cutucou as minhas costas e falou, anda. Quando ele falou, anda, veio um pensamento de que ele ia me dar um tiro nas costas. Tipo, ele já tinha feito tudo que tinha feito, né? Pegou a moto, pegou o capacete, pegou o telefone e tal. E sei lá, não sei por que veio esse pensamento. Quando ele falou anda e cutucando as minhas costas com o cano do revólver, então veio esse pensamento, ele vai me dar um tiro nas costas. Quando eu pensei isso, simplesmente a mente desapareceu, tudo ficou muito silencioso. Um verdadeiro silêncio, um silêncio profundo, uma paz. E todo aquele barulho da pista ali, que tinha aqueles carros para lá e para cá, sumiu. Eu estava ouvindo todo aquele barulho antes, mas nesse momento todo aquele barulho desapareceu. Eu só estava presenciando tudo. Eu via, mas não julgava nada. E aí eu fui andando. Andei alguns passos nesse estado. E aí de repente eu ouvi o barulho da moto ligar. Quando eu ouvi o barulho da moto ligar, esse estado se desfez. Aí foi que eu olhei para trás e vi que ele já tinha pego a moto e ido embora. Eu não tinha tomado o tiro nas costas. Aí de repente a mente voltou, claro. E aí eu passei a me sentir como sempre, né? Senti no corpo e lembrei que eu fui assaltado e saí correndo para pedir alguém um telefone para ligar para a polícia, para pedir socorro. Aquelas coisas que a gente faz quando é assaltado, né? Ir lá, fazer o boletim de ocorrência, aquela coisa toda. E depois de uma semana e pouca eu achei a moto. Mas eu quero relatar aqui que nesses momentos especiais aconteceram isso. Depois eu sofri outros acidentes de moto, não foram tão graves, mas foram acidentes também. E 3 vezes eu lembro de antes do impacto, antes de aproximar de fato e ter o impacto, mas já sabia que ia sofrer o impacto, a mente simplesmente apagou. E ali existiu um silêncio profundo e o impacto. Aí depois que eu caí, rolei no chão, me ralei todo, rasguei a roupa, levantei no susto, a mente voltou e eu passei a sentir como sempre. Então esses momentos acontecem em casos extremos, que a mente simplesmente ela se desfaz, ela afasta. Porque na verdade não existe mente. A mente é algo muito complexo, a mente é um campo de energia. Mas se falando de mente, a mente em si não existe. O que existe são os pensamentos. E os pensamentos eles não são contínuos. Eles são feitos de intervalos. Só que isso é tão rápido que acontece na nossa cabeça, que nós temos a ideia de que é uma continuidade sem fim, sem parar. Mas quando nós começamos a observar isso na prática de meditação, nós observamos que um pensamento se desfaz e até que o outro pensamento apareça, existe um pequeno intervalo, mas isso é muito rápido, só com a prática mesmo para ver. Então, no dia a dia, no fluxo normal, esses pensamentos eles estão ali
de forma intensa. Então dá a ideia de que existe uma mente ininterrupta, né? Interrupta, que ela não para. Mas ela não é desse jeito, não é dessa forma. Dando um exemplo claro, seria assim, nós falamos a nação brasileira, né? Ou qualquer outra nação. A nação. O que é a nação? Nação são pessoas, são indivíduos. Cada indivíduo, e ali vai aglomerando, e milhões de indivíduos é uma nação. Mas a nação em si não existe. Existem indivíduos. Da mesma forma, da mesma forma é a mente. Os pensamentos é como se fossem indivíduos separados. Cada pensamento é um indivíduo, só que está tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. Temos a sensação de que a mente é uma unidade, mas a mente não é uma unidade. Só que isso é um assunto mais complexo. Aí eu precisaria falar aqui um bom tempo e só um vídeo para isso. Mas aí fica para uma próxima oportunidade. Só quero dizer que, nesses momentos, esses pensamentos, ou o pensamento, ele deixa um intervalo maior entre um e o outro. E nesse intervalo maior existe a presença. Ou você pode chamar de consciência, embora a consciência pode ser entendido de diversas formas. O melhor seria mesmo a presença e o testemunhar. Ou estar aqui e agora. E isso é possível de se fazer no dia a dia. Eu venho falando nos últimos vídeos e alguns vídeos, algum tempo atrás também eu falei sobre isso. Se você está tomando banho e você busca ficar totalmente presente ali no banho, sentindo o banho, sentindo a água no seu corpo, e não dá atenção para esses pensamentos, então você está totalmente presente. Significa que o pensamento foi interrompido e que depois outros pensamentos ou a continuidade daquele vai voltar. Mas ali você está totalmente presente. E de acordo com a prática, com a intensidade, esses momentos vão se tornando cada vez mais presentes na sua vida. Lavar uma louça, por exemplo, você pode desviar a atenção do pensamento e ouvir o barulho da água caindo sobre a louça, ou sentir o frio da água ali nas suas mãos. Toda vez que você coloca a atenção em alguma coisa que você está fazendo, com total atenção, você interrompeu o fluxo de pensamentos. Mas o que acontece na grande maioria, 99,9% das pessoas, é que elas não sabem disso. Assim, tudo que estão fazendo está envolvido com o pensamento. Ou seja, tomando banho, pensando em alguma coisa. Lavando a louça, pensando em alguma coisa. Seja lá o que for que está fazendo, está pensando em alguma coisa. Na verdade, nem está pensando, é os pensamentos que apodera, né? É os pensamentos que controla. É por isso que é uma escravidão. A mente, ela controla o indivíduo. E essa consciência, ou esse ato de presença que eu relatei aqui, fica em segundo plano. Não é experienciado, embora esteja lá. Porque é essa força vital, é essa energia, se posso ser chamado assim, se pode ser chamado assim de energia, mas vamos chamar de energia, é que nos dá a vida, é que dá a vida a tudo que nós vemos, as plantas, os animais, tudo que nós vemos e que nós não vemos. É essa força que está sempre ali presente, que faz o coração bater, que faz o sangue circular, que cuida da nossa respiração, tudo isso, é essa força suprema. Esse paraíso está sempre presente. Só que desde criança nós fomos condicionados, programados para esquecer e se afastar desse paraíso, se afastar de Deus, se afastar dessa energia suprema. Como que isso acontece? Quando nós éramos bebês, crianças, até ali uns 3 ou 4 anos de idade, nós éramos muito conectados com essa força. Assim como os bebês hoje são. Se você tiver a oportunidade de conviver perto de uma criança, de um bebê, ou uma criança mais especificamente, né? O bebê é ali entre 0 e 1 ano. Pode ser 2 anos, 3 anos. Você vai ver a força, a jovialidade, a energia suprema que existe neles. Eles estão totalmente presentes. É por isso que as crianças são tão felizes. Qualquer brinquedo, qualquer coisa que elas estão fazendo, aquilo existe ali com total intensidade. Elas se entregam totalmente àquilo.
Ela não fica tendo julgamento e análise, não há uma mente intelectual ali. Elas vivenciam aquilo, pode ser a coisa mais simples do mundo. É prazerosa, é gostosa, porque ela está por inteiro. Ela não está deduzindo as coisas. Já os adultos não. Tudo é intelectualizado, tudo tem que ter essa mente racional. E essa mente racional, ela foi construída. São as programações. E cada indivíduo tem suas programações. E de acordo com essas programações, tem-se os resultados da vida. Uma vida estressante, uma vida monótona, uma vida de pobreza, uma vida de riquezas, enfim. Tudo está ligado a essa programação mental. Mas aí é um outro assunto também que deveria ser tratado, ou vou tratar em um próximo vídeo. Também já falei bastante aqui nos vídeos anteriores. Mas é exatamente isso, uma programação mental. E é isso que nos escraviza. Essa programação construída. A única forma de sair dessa escravidão é buscar ficar presente, cada vez mais presente no aqui e agora. Eu ensinei uma técnicazinha simples e até fácil de fazer, não tão fácil, porque a mente toma conta toda hora, mas é observar a respiração. Só a respiração. É muito simples por isso, que é só a respiração. É claro que de acordo que você vai aprofundando, você pode observar outras coisas no corpo. Mas essa que eu falei é só a respiração. Você pode sentar por alguns segundos, alguns minutos, ou até horas, se você quiser, e observar apenas a respiração. Feche os olhos para não tirar a atenção do ambiente, ok? Então vou mostrar aqui de uma forma bem rápida para você praticar, Você fecha os olhos. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas quando o ar sai, você mantém a atenção até o ar sair. Quando o ar entra, você mantém a atenção do ar entrando. Só isso que você vai fazer. O ar que entra, o ar que sai. O ar que entra, o ar que sai. É claro que quando o ar entra, ele dá uma pequena pausa, e aí depois ele sai, dá uma pequena pausa e entra. Mas não precisa olhar esses 4 estágios, só olha os 2 estágios. Entrar e sair, ok? É uma forma de você estar totalmente presente. De acordo que você vai praticando isso, você nem percebe, mas aquela energia estagnada e muitas emoções negativas, energias negativas, vai se desfazendo, vai saindo do seu corpo, vai sendo eliminado. E a sua mente, ela vai ganhando espaço. Mas é um outro assunto também que vale ser feito um vídeo para isso. Você pode ver que o assunto é bem complexo, não dá para explicar em apenas um vídeo, né? Mas você já entendeu. Além dessa mente, existe tudo aquilo que nós não temos consciência, e existe muito mais, claro. E em algumas ocasiões especiais, nós acessamos isso, por exemplo, que nem um acidente que eu contei aqui, o assalto. Provavelmente você já viveu algumas experiências também, mas você não soube relacionar o que foi aquilo. Talvez agora você lembrou, e você pode até deixar aqui embaixo nos comentários. Vai ser muito bacana para os próximos que vão ver esse vídeo também. E você passe a praticar no seu dia a dia para viver cada vez mais. Na meditação, que é a forma mais prática de desenvolver essa habilidade, que eu poderia chamar nem de habilidade, né, que é o nosso estado natural, desenvolver o nosso estado natural, nós ficamos ali em silêncio por vários minutos ou várias horas, e chega a alguns pontos ali que nós literalmente nos desfazemos, ou seja, esse ego, esse conceito, essa programação some. E aí só existe a presença aqui e agora, sem forma. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo também. Então, se você não quer perder nada desses assuntos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, fica antenado que eu vou estar sempre falando sobre esses assuntos e com certeza irá impactar muito a sua vida, ok? Por hoje é isso, eu vou finalizar por aqui, o vídeo já está bem longo.
E aí, em um próximo vídeo, darei continuidade a esse assunto. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.